Tem o Atlético Mineiro encaminhando contratação de atacante para substituir o Paulinho. As últimas do mercado, bastidores e finanças. Da Udinese pela venda de Brenner. Ele tem proposta por empréstimo do Atlético. E também pelo lado do Atlético, Júnior Santos pode chegar à equipe. Vou contar tudo isso nesse vídeo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sem perder tempo, até porque há muita informação, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias. Clube Atlético Mineiro, o Galo encaminhou a compra de Coelho, atacante argentino de 24 anos de idade que pertence ao Atlético Paranaense. A operação vai girar na casa dos 6 milhões de dólares ou 36 milhões de reais. O Atlético Mineiro também havia estabelecido na negociação com o Furacão repasse em definitivo de 2 atletas. O Brian Palacios, esse vai estar confirmado, e o negócio com o Igor Rabela que corre risco. O zagueiro não se acertou com o Furacão, salário, tempo de contrato, a impressão que eu tenho é de que ele também não está disposto a jogar a Série B. Você lembra, o Atlético Paranaense foi rebaixado diante disso. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro tentam encontrar um outro contraponto, mas o negócio vai acontecer e o Coelho será o 4º reforço atleticano para 2025. Antes já haviam sido contratados o volante Gabriel Menino e o também o volante Patrick, no negócio que levou o Paulinho para o Palmeiras, além de Natanael, comprado do Curitiba, e a operação vai ficar bem mais barata do que havia sido divulgado na semana passada. O Galo está gastando na casa dos 7 milhões de reais com o Natanael, lateral direito de 23 anos de idade, que ia para o seu último ano de contrato no Curitiba. Pelo lado do Atlético, o Atlético fez uma proposta por empréstimo ao atacante Brenner, de 24 anos, que pertence ao Udinese, ex-jogador do São Paulo, revelado pelas divisões de base do São Paulo e que teve uma passagem breve pelo Fluminense, inclusive sob o comando de Fernando Diniz. Então, Brenner tem uma proposta de empréstimo do Atlético. O problema é, a Udinese só aceita liberá-lo em definitivo. E o que a Udinese quer pela liberação do atacante de 24 anos, centroavante que foi contratado do FC Cincinnati dos Estados Unidos? Ela quer 10 milhões de euros, 62 milhões e meio de reais. Este é o pedido da Udinese, 10 milhões de euros, 62 milhões e meio de reais. O Atlético, neste momento, o Atlético não quer pagar esses 10 milhões de euros. O Atlético entende que é muito caro pagar esse valor pelo atacante de 24 anos, por melhor que ele seja, por mais importante que ele se torne no elenco comandado pelo técnico Cuca. É um nome que agrada a diretoria atleticana, mas 10 milhões de euros hoje é considerado algo muito elevado para os bastidores do Galo. Então o Galo não vai pagar 10 milhões de euros, vai tentar chegar a um meio termo com a equipe da Udinese pela contratação de Brenner, centroavante de 24 anos, que é um nome que agrada bastante a diretoria atleticana. Ainda sobre o Atlético, falar sobre Júnior Santos. O Atlético quer a contratação de Júnior Santos, atacante de 30 anos que pertence ao Botafogo. O ponto é, o Botafogo quer 8 milhões de dólares, 48 milhões e 800 mil reais. O valor é considerado alto, mas o Atlético está tentando chegar também ao meio termo com o Botafogo pela contratação de Júnior Santos. Seria mais um nome pedido pelo técnico Cuca. Ele que pediu o Coelho, ele que pediu o Natanael. O Atlético, então, quer a contratação de Júnior Santos, que é um pedido do técnico Cuca nesta janela de transferências. E o Galo tenta chegar a um meio termo com o Botafogo pela aquisição do atacante de 30 anos. Lembrando, ele foi artilheiro do Botafogo na disputa da Libertadores do ano passado, quando o Botafogo foi campeão do torneio em cima do próprio Galo. E naquela ocasião, Júnior Santos marcou o 3º gol da vitória por 3-1 no Estádio Monumental de Nunes. Então, hoje, a diretoria atleticana quer chegar a um acordo por Júnior Santos, atacante do Botafogo, mas entende que é necessário pagar um valor menor do que o Botafogo pede, que são os 8 milhões de dólares, quase 49 milhões de reais. Tá falado, meus amigos? Agradeço a todos que vieram até aqui. O lateral direito Natanael chegou hoje em Belo Horizonte para assinar com o Atlético. Pedrão, você já começou a falar sobre ele, eu queria que você falasse um pouquinho mais aí, o que você entende desse atleta que está chegando. É jovem, é promissor, muitos times realmente já tinham um foco no Natanael, mas quem acabou ficando com ele é o Atlético. Você tem uma expectativa para esse atleta? Eu acredito que a médio prazo é um jogador que pode se tornar titular do Atlético, um jogador que tem qualidade técnica, foi muito bem nas assistências ano passado pelo Curitiba, por mais que a equipe estivesse na Série B, ele foi muito bem também no Paranaense, então um jogador que até veio atuar aqui contra o América no Independência, é um jogador interessante.
Enfim, eu acredito que pode render e render bem para o Atlético. E claro, o mais importante, render para os cofres do Galo, um jogador que pode render um dinheiro a longo prazo, um jogador que pode ser revendido. O Ricardo falou algo muito interessante no início do programa, que o Brasil é um celeiro de jogadores e vários mercados olham para os jogadores brasileiros. Aí você pode pegar até os mercados principais, como Inglaterra, Espanha, Itália, mas os mercados secundários também. Aí tem espaço em mundo árabe, tem espaço em Ucrânia, tem espaço nos Estados Unidos, tem espaço no México, enfim. Tem um leque de mercados para que esses jogadores possam ser revendidos, possam ganhar novas oportunidades. Então, eu acredito sim que o Natanael não tem só o retorno a curto prazo, tem um retorno a longo prazo, se ele for bem no Atlético. Um jogador que tem muito potencial de ter esse retorno a longo prazo e tem uma característica muito interessante também desse que o Cuca falou na Sonora, justamente da questão de valores. Os valores estão muito inflacionados, mas é aquela coisa, é igual comprar apartamento. Se você pega na planta, você vai pagar menos. O Atlético chegou no fim de feira, né? O Atlético, querendo ou não, chegou um pouco mais tarde no mercado. Então, os valores estão muito inflacionados, isso é uma coisa absurda. O que era 100 mil reais há 2 anos atrás virou 1 milhão agora. O que era 1 milhão há 2 anos atrás virou 3, 4. Então, é um absurdo isso. Ô Valu, o Atlético aproveitando a opção de mercado mesmo, né? Oportunidade de mercado. O Natanael é um jogador que vinha sendo muito bem visto por vários clubes do futebol brasileiro. O Atlético está indo lá, buscando esse atleta. Tem que ter paciência ou ele já chega com um rótulo por ter se destacado tão bem no Curitiba, mesmo o Curitiba está na Série B, enfim, são situações que o Coxa vive hoje, mas como que você analisa essa chegada do Natanael? Cara, tem que ter cautela, eu acho. É um jogador que é jovem ainda, não tão mais jovem ali, né? É jovem ainda, mas não é... Estamos falando de jogador de 19, 20 anos. Tem essa rodagem pelo Curitiba, jogando na Série B, mas agora ele vai subir algumas escalas, né? Com relação ao nível de enfrentamento, uma temporada onde o Atlético tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, uma temporada onde o clube precisa de dar uma resposta para o seu torcedor depois de toda essa remontagem que está acontecendo, porque o torcedor é passional. Até quando o pessoal fala a respeito do Atlético ter uma base, como foi dito pelo Vitor ou pelo Cuca, agora tem uma base forte sim, mas essa base sofreu avarias na sua estrutura. Perdeu um dos 4 principais jogadores para mim que o Atlético tinha, o Paulinho, foi embora. Jogador importante na montagem do elenco do ano passado, o Batalha, o Zarate, em que pese a questão física, um outro jogador importante. O Natanael, ele pode chegar simplesmente, Elton, e vestir a camisa e ir se desenvolvendo de uma forma natural. Vai precisar muito da ajuda dos outros companheiros, de muita moral do Cuca, e aí sim vai entrar a experiência do técnico quanto a isso. Mas também pode ser que ele demore um pouco mais de tempo, né, para se adaptar a uma outra cidade, uma outra realidade de enfrentamento e competitividade que ele vai enfrentar na carreira, mas é um jogador que eu acho que tem potencial de fato para virar isso que o Pedro acabou de falar. Andrezão, fala comigo. Temos Vitor na linha falando sobre o Zarate, então vamos ouvi-lo. Tínhamos um contrato que nos deixava de certa forma fragilizado. Acho que é importante fazer aí uma cronologia de que nós estávamos desde março de 2024, quando contratamos o Milito na Argentina. Nós sentamos com o staff do atleta e tinha sinalizado a intenção de renovação. Daí, desde março, iniciamos essa intenção. Fizemos uma proposta inicial que seu representante considerou muito abaixo, mas isso já prevendo um aumento para 2024, coisa que ele não teria no contrato atual. Tentamos por inúmeras vezes nos reunir ou falar com o representante do Zarate depois dessa conversa. Nunca nos respondeu, nunca nos enviou uma contraproposta. Algumas vezes falou que viria a Belo Horizonte para discutir essa renovação, coisa que não aconteceu, inclusive falando que viria para São Paulo, depois viria a Belo Horizonte. Foi a São Paulo, disse que por problemas pessoais voltaria para a Argentina, mas sabíamos que ele estava em Belo Horizonte. Então isso
né, demonstrou uma falta de respeito, uma falta de lealdade, visto que a gente sempre tratou com muito carinho, muito respeito o atleta, dando todo o suporte profissional e até mesmo pessoal em algumas situações. Tínhamos marcado uma reunião com o atleta, aliás, com o representante do atleta no dia do jogo, na véspera do jogo do River, na semifinal. Marcamos a reunião no hotel que nós estávamos, ele não apareceu. Fizemos uma nova proposta, mandamos por e-mail, não respondeu. Não ligou. Entreguei a proposta na mão do Zaratio, não nos retornou. Então, eu estou falando isso só para ilustrar que todos os esforços foram feitos para que a gente pudesse renovar. E diante da falta de retorno, houve uma proposta do Racing, no qual eu já disse que nosso contrato que nos deixava fragilizado, né, porque tínhamos 50% só do atleta e ainda tínhamos que pagar um valor anual, caso ele atuasse. E foi uma maneira de ter uma recompensa financeira, né, já que o atleta não iria renovar. Então, entendemos que era o momento de fazer esse movimento. O atleta nem sequer se apresentou, então entendemos que era o momento da gente virar essa página e atuar em outras frentes. Então, o torcedor atleticano, o Vitor, vindo a público, dar esclarecimentos sobre aí a saída do Zaratio, né? Ele disse que o Galo tentou renovar com o jogador, tentou resolver a situação com o jogador, né? O jogador que tinha contrato com o Galo até o final desta temporada de 2025, portanto, no meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair sem qualquer recurso financeiro ao Galo. Então, o Galo, por tentar renovar com o jogador nem sequer dá resposta ao Galo, não ter ali uma responsabilidade, né, de conversar, fazer tudo direitinho. O jogador preferiu sair e o Atlético achou melhor vender o jogador para poder ao menos ter algum valor, já que no meio do ano o jogador poderia sair de graça, né, assinar um pré-contrato para sair de graça no final do ano e o Atlético ainda ter que bancar o salário do jogador até o final da temporada. Então quero sua opinião nos comentários sobre isso, sobre a chegada do lateral direito Natanael, sendo contratado junto ao Coritiba, e também sobre a possibilidade do Galo trazer aí o Coelho, né, que está muito próximo de ser contratado pelo Galo. Deixe sua opinião, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.